Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu incrível episódio de número 16, porque eu descrevia como Subarashi, não só esse episódio, como a obra de Demon Slayer. É uma obra que, querendo ou não, ela tipo controla você, que o episódio foi seguindo uma trilha que a gente sentiu raiva do Oni, a gente depois viu o final e sente pena dele. Isso é uma coisa que eu gosto de Demon Slayer, por conta que eles trabalham bem os Onis que o protagonista enfrenta, nem que seja cerca de 3 minutos, eles dedicam esses 3 minutos para mostrar a vida do Oni como foi e digamos que o sentimento que ele está sentindo quando ele é morto, quando ele se sente libertado. Isso é algo que eu gosto e que tem que ser ressaltado de Demon Slayer, o trabalho que eles têm com os personagens que o protagonista enfrenta ou que são companheiros. Então foi mais uma vez perfeito. Eu vou falar o que eu achei, como é que o episódio foi, o que eu gostei, por conta que a vida que essa Oni levava era uma vida meio trágica, digamos, quando ela se transformou. Então eu quero ressaltar bastante coisa desse episódio. Mas claro que a gente vai falar, tipo, cenas que teve do Zenitsu, do Inosuke, do Tanjiro. Então vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 16, A Fúria Gentil de Tanjiro. Mas então, errado, como é que foi o episódio? Então, meu querido e minha querida, vamos começar falando já um pouco de algumas partes que devem ser destacadas do episódio, como a parte do Inosuke sendo elogiado pelo Tanjiro. Cada momento, digamos que o Tanjiro falava, parabéns, você fez certo, continue, Inosuke. Digamos que ele meio que ficava envergonhado, como é que eu posso dizer isso? Você nota na animação a cena que é feito, era tipo para dar a entender que ele estava envergonhado e estava feliz com o elogio do Tanjiro. Pelo menos é isso que eu acho da cena ao ver a animação que foi feita do rosto dele, ou pelo menos da máscara dele. Então a gente viu que já começa com eles localizando o local onde está o Oni e o Inosuke avisa para o Tanjiro que ele achou. Então acontece que daí o Tanjiro tem que ir até a localização, ele tem que ir para o local, só que ele procura uma maneira de passar pelo todo o esquadrão de exterminadores que está sendo controlado pelo Oni. E o problema está aí, como é que ele vai, tipo, sem machucar o corpo da pessoa? E como é que ele vai, digamos, sendo vários impedindo o caminho? Então vemos que nesse momento aquele senpai deles meio que fala, pode deixar isso comigo. Eu fiquei com medo aquela hora? Fiquei, mas eu consigo dar conta de todos eles. Como o senpai falou para eles, ele disse que pode haver muitas pessoas que estão perto do Oni e eles estão tendo um controle mais forte, ou seja, pode ser que tenha pessoas vivas e que estão sendo meio que torturadas, estão sendo controladas, estão lutando. Então vemos que após isso daí o Inosuke já fala, ô seu mijão, como é que você quer dar conta de todos? E daí ele já responde, fica quieto seu javali, que eu não mijei nas calças não. Então os dois começam a discutir e tipo daí o Tanjiro já pega lá o Inosuke, tipo carrega ele e agradece o senpai e fala que logo eles voltam e vão lá derrotar o Oni. Então vemos que o Inosuke teve que ir por conta que o olfato do Tanjiro, digamos que não está meio que ativado, não está funcionando por conta do local onde ele está. Então acontece que o Inosuke vai ter que ir para mostrar a localização. Então Tanjiro e Inosuke, tendo chegado próximo do local onde estava a Oni, podemos dizer que eles se deparam com uma companheira do esquadrão de exterminadores. Essa companheira estava viva, ela estava, tipo, digamos que intacta, não parecia estar com nenhum osso quebrado. Então vemos que ela estava em pânico, por conta que ela estava sendo totalmente controlada, digamos que ela estava lutando contra companheiros. Então digamos que ela pede para que eles fujam de lá e peçam por reforços. E ao mesmo tempo, digamos que o Tanjiro e o Inosuke estão pensando no que fazem, acontece que a Oni, digamos que chama mais 2 membros do esquadrão de exterminadores, ou melhor dizendo, controla, digamos que esse boneco, que é assim que ela considera, porque ela, digamos que é inimiga dos humanos. Os garotos que foram controlados por essa Oni, eles não tinham mais controle do corpo, eles estavam com braços, pernas quebrados, podíamos dizer que os órgãos internos deviam estar rasgados também por dentro, como eles mesmos falaram, que os ossos estavam perfurando eles, os fios estavam ficando mais duros, espessos, estavam machucando mais eles. Então digamos que eles sabiam da condição de vida que eles teriam, da condição que eles estavam tendo, o quanto tempo eles poderiam ficar vivos. Então eles clamam por morte. E após ouvir esse pedido, o Inosuke tipo falou, ok, pode deixar comigo. E daí acontece que o Tanjiro no mesmo tempo, o Tanjiro fala, não, ainda há um jeito, deixa eu pensar. E o Inosuke fala, eles mesmos estão pedindo, você quer pensar no quê? E o Tanjiro fala, ainda tem um jeito. Então vemos que no mesmo momento que o Tanjiro fala com o Inosuke, ele tá lutando contra a garota. E o que acontece é que vemos daí que o Tanjiro tem uma ideia. E a ideia que ele tem é enganar tecnicamente o Oni. Por conta do quê? A gente viu que a cada movimento que o Tanjiro fazia, digamos que a garota seguia ele por conta das aranhas estarem controlando também, digamos que o corpo dela, junto dos fios. Então digamos que a garota, digamos, quase indo na direção do Tanjiro, ele reage a tempo, levantando, arremessando ela para o galho da árvore, onde o corpo dela fazia o peso e os fios da Oni não se mexiam. Assim, digamos que
a garota ficava a salvo. Então podemos dizer que com essa ideia o Inosuke mesmo gostou, falou que também quer fazer isso, e ele começou a fazer isso. Digamos que virou uma competição, porque o Inosuke tipo queria fazer isso mais que o Tanjiro. Então vemos que ele fala: você viu? Eu consegui fazer isso. Tudo que você faz eu consigo fazer. E o Tanjiro só fala: Sumanai, eu tô tipo enfrentando esse cara aqui, não tinha como eu olhar. Olha a situação que a gente tá. Então tipo foi uma cena muito cômica, num tom muito sério. Foi muito boa essa cena de Demon Slayer. Eu particularmente gostei bastante. O Inosuke é muito aquele personagem que é necessário para a obra. Então acontece que após ver que os humanos estão sem utilidade por conta que eles estão presos nos galhos das árvores, acontece que vemos que a Oni questão, ela tipo já está desesperada por conta que aquele Oni baixinho lá, que digamos que deve ser uma família de Onis, ele o nome dele é Rui, ele fala que é dedurar ela para o pai deles. Então acontece que ela lembra, ou melhor dizendo, a gente descobriu pelo flashback que ela era meio que torturada, ela digamos machucada, não é machucado o termo, mas ela sofreu vários traumas físicos. Vemos que ela, digamos, já está desesperada, tipo, ela falou: eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser meu trabalho, sozinha. Então acontece que ela matou os humanos para que ela conseguisse usar os fios delas em um boneco de Oni. Mas a cena em questão da morte dos esquadrões de exterminadores, daquelas pessoas que estavam, digamos que, amarradas pelos fios, foi muito triste, por conta que o momento que o Tanjiro se alegra achando que ele tinha encontrado um jeito de salvar eles, ele vê que eles foram mortos rapidamente, sem piedade. Então a gente viu que o Inosuke falou: ei, todos foram mortos, mas o Inosuke fica com a boca calada quando ele sente a áurea furiosa de Tanjiro. Digamos que quando o Tanjiro fala Iko, que foi tipo vamos, ele fala vamos, porque ele sentiu a fúria, a raiva de Tanjiro. Isso me lembra um pouquinho, bem pouquinho em parte, digamos que Hunter x Hunter, que a gente viu a fúria de Gon falando e o Killua só seguiu ele, tipo, caraca, melhor eu não me mexer. E foi a mesma coisa, o Tanjiro estava com raiva e digamos que o cabeça de javali, o Inosuke, seguiu ficando quieto. Só que há um porém, o diferente de Gon, o Tanjiro já é um pouco mais velho, é um pouco mais experiente, ou seja, ele consegue manter as emoções sob controle, ele consegue ainda manter a gentileza dele. Não é à toa que vimos como é que foi o final. Mas para todo caso, vamos falar agora da cena da luta, digamos, deles versus, digamos que, o boneco de Oni. Parece que eles começam a lutar contra o boneco de Oni, afinal é o corpo de um Oni, então é muito mais rápido e muito mais forte. E o Inosuke começa a ficar em pânico, porque o Oni, tipo, não tem a cabeça, então não tem um ponto fraco que seria o pescoço para ser cortado, para ele ser morto. Então ele começa a pensar: como é que a gente vai matar essa desgraça? Ferrou, o que a gente vai fazer da vida, Tanjiro? A gente vai ser morto aqui? E o Tanjiro fala: Ochitsuke, acalme-se, a gente vai ter uma ideia. E daí o Tanjiro rapidamente já tem a ideia do Kesagiri, que seriam cortes em diagonais. Então eles arquitetam um plano, o Tanjiro tipo fala pro Inosuke pegar impulso nele, digamos que subindo pela caixa, que é a caixa da Nezuko, que tá nas costas do Tanjiro. O Inosuke faz isso, ele pula dando um impulso e ele começa a cortar, digamos que os braços e pernas. Mas lembrando que o Inosuke tipo tinha sido impaciente e ele tinha atacado antes. Só que o Tanjiro conseguiu ainda, digamos que, arrumar o plano falando para o Inosuke pegar o impulso. E daí foi nesse momento que o Tanjiro faz o corte da primeira forma, acho que da água, ou a Shichikata, a quarta forma. E daí ele corta as pernas, e daí o Inosuke corta os braços, e o Inosuke fica mais furioso porque o plano tava dando certo, porque o Tanjiro não se importa de ser o primeiro, ele só quer que a batalha seja cumprida. Então vemos que assim o Inosuke finaliza o boneco de Oni e essa batalha se dá por acabada, sendo a vitória de Tanjiro e Inosuke. O Tanjiro comemora, ele fala: Yata, finalmente a gente conseguiu, você fez bem, você finalizou o Oni, Inosuke. E daí acontece que o Inosuke tipo só joga as lâminas dele, corre chamando o Tanjiro de animal e fala que tudo que o Tanjiro faz ele consegue fazer, então tudo que ele faz o Tanjiro também consegue fazer. Ou seja, ele arremessa o Tanjiro, digamos, no ar, digamos que sobre a lua, e assim o olfato do Tanjiro volta, e digamos que ele acha a localização da Oni, e assim meio que no ar mesmo ele começa a ir em direção a Oni, ou seja, ele já começa o ataque, ele iria usar a primeira forma, e nesse momento mostra o desespero da Oni, porque ela não tem mais nada, ela perdeu essa batalha, e acontece que ela começa a pensar: por que eu não deixo ele me matar mesmo? Finalmente eu vou me libertar dessa maldição, desse inferno, eu vou voltar a ter paz. Então, ela tem umas lembranças de quando ela era humana, de quando ela tinha, digamos que uma pessoa especial que cuidava dela, só que acontece que ela não lembra o nome dessa pessoa, ela só tem umas lembranças, mas que são poucas. Então vemos que acontece que, digamos que estendendo os braços, tipo, sem controlar cordas, ela tá tipo em posição falando: eu me rendo, por favor, me finalize. E acontece que o Tanjiro percebe isso e ele muda a forma da espada que ele
usar. Ele não vai mais fazer uma espada, digamos, de ódio, de rancor. Ele vai para um lado gentil dele. E acontece que ele usa a quinta forma da água, uma forma bonita, simples e de liberdade, digamos que de paz. E assim ele corta o pescoço da Oni, digamos que acabando com esse inferno que ela estava vivendo. Ela foi muito especial, seja pela trilha sonora, seja pela animação bela, como pela mensagem, a reflexão que o episódio deu, por conta que a gente viu que ela finalmente está tendo a paz que ela tanto deseja, ela vai estar se libertando dessa maldição que ela vivia. A gente viu os traumas que ela, digamos que aguentou durante o tempo de Oni. A gente viu que ela olhou para os olhos do Tanjiro e viu que são olhos gentis, olhos meio que estão tristes, abalados por ter que fazer isso, mas é a única maneira correta de finalizar, senão ela continuaria, digamos que matando vários humanos. Então vemos que, olhando para os olhos do Tanjiro, ela lembra de olhos gentis, olhos humanos, olhos que olhavam para ela quando era humana. E ela se pergunta onde está essa pessoa que era gentil com ela. Então, pela cena, a gente pode interpretar que era uma pessoa que, digamos, provavelmente perdeu a vida, digamos, quando ela se tornou Oni, por conta do braço estar sangrando. A gente não sabe ao certo, mas é o que dá para entender. Então, a gente viu daí as lágrimas dela. Então, a cena como um todo, o contexto foi bonito. Então, vendo que o corpo dela estava, digamos que sumindo, evaporando, ela fala para o Tanjiro que Juni Kizuki Hiru, um dos Junis Kizuki, está ali naquele local, que é para ele ter cuidado, que eu Tsuke. Então a gente viu que o Tanjiro ainda ia ter mais alguma informação que ele queria perguntar, só que nesse momento daí ela sumiu por conta do golpe que ele fez. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 16 de Demon Slayer. Um episódio que foi muito especial, na minha opinião, por conta que foi um episódio que, tipo, querendo ou não, te coloca numa reflexão gostosa. Você vê o passado de uma Oni, digamos que a vida que ela tinha, que era feliz quando humana, e esse passado trágico que ela teve quando virou Oni. A gente viu que um dos filhos dela, digamos que não concorda com uma maneira que, digamos que aquele pai deles agia com essa Oni. Digamos que tinha um olho meio que de raiva, que ela queria, digamos que ajudar essa mãe dela. Então foi bem legal, talvez apareça nos próximos episódios, a gente vai ter que ver pra descobrir. Pra todo caso, eu gostei, acho que foi muito especial, foi muito bonito o episódio em questão. A gente viu mais do Inosuke, um personagem que eu comecei a ter um carinho mais imenso. Claro que meu personagem favorito continua sendo Zenitsu, e falando em Zenitsu, vamos falar dele agora porque ele teve algumas cenas. Então, a cena que dá pra destacar dele é a cena dele gritando, ou tipo, procurando pela Nezuko, e digamos que ele ainda não está achando ela. E o que acontece é que aquele pássaro, digamos que sempre está acompanhando ele, tipo, que volta para ele. Meio que, tipo, não perdoou ele, tá bravo, mas voltou. Tipo, não deixou ele sozinho. Acontece que daí o Zenitsu, tipo, agradece. O Zenitsu, tipo, agarra no pássaro, agradece ele, tipo, fala que ele é kawaii, só não é mais que a Nezuko. Então foi muito engraçado isso. E acontece que daí a gente viu que eles começam a procurar pela Nezuko juntas. E o que acontece é que acaba a cena do Zenitsu, mas a gente viu meio que uma pata. Seria meio que uma pata robótica de mecha, uma pata de aranha. A gente não sabe ao certo o que é, mas provavelmente algum Oni vai ir atrás do Zenitsu. Provavelmente a gente vai descobrir no próximo episódio. Para todo caso, foi essa cena de destaque do Zenitsu nesse episódio. Foi mais isso do episódio. Eu gostei dos segredos Taishi, que foi aquele finalzinho. Foi bem bacana ver que após 7 tentativas, o Inosuke acerta o nome da pessoa. Foi muito bom e divertido. A gente viu, digamos que virou meio que uma competição que o Tanjiro provocou ele, então foi bem bacana. E se sua pergunta é o que podemos esperar para o próximo episódio, Haru, você já sabe provavelmente. Próximo episódio é Juni Kizuki versus o Tanjiro. Pelo menos é isso que eu espero. Eu quero ver o confronto, quero ver se o Tanjiro vai enfrentar um dos Juni Kizuki. Afinal, não é ex, é um deles que faz parte. Provavelmente deve ser aquele garotinho lá, Urui, ou o pai dele. Vamos ver quem vai ser. Para todo caso, próximo episódio isso, e quem sabe a aparição de Tomioka Gyo. Estou muito empolgado. Para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo de Demon Slayer, mata, né?